Olá, tudo bem? Então, continuando aqui o nosso curso, e eu já aproveito para te dar as boas-vindas a esse novo módulo, nós vamos começar de fato a desbravar o mundo aqui do Ionic Framework. Então, no último módulo a gente conheceu um pouco do Angular, só para a gente ter uma noção do que está por trás do próprio Ionic, tá bom? E no decorrer aqui do curso, claro, à medida que for sendo necessário falar de algumas teorias, de alguns conceitos que venha do Angular ou que venha de qualquer outra lib que o Ionic utiliza, eu vou, claro, dar as devidas explicações para os momentos específicos. Então, continuando aqui, o Ionic ele é um framework front-end, tá bom? Ele é um framework que te permite utilizar stack front-end, ou seja, HTML, CSS, JavaScript. Então, com essas tecnologias front-end, você consegue criar aplicações com essas linguagens, né? Aplicações mobile, aplicações que rodem em dispositivos móveis e celulares. Ele, na verdade, aqui, só para você entender, o Ionic ele não faz a interação com as APIs do celular. O Ionic é simplesmente um framework visual. Então, no momento que a gente instala ele, a gente precisa instalar junto o responsável por conversar com as APIs nativas do celular ou das plataformas, né? No caso iOS, Android, Windows Phone, etc. Então, esse cara é o Cordova. Então, por isso que se você teve a oportunidade em algum momento, ou você já instalou em algum momento o Ionic, né? Se você tem aí, ou você já ouviu falar, é muito provável que você tenha ouvido falar também do Cordova. Tá bom? O Cordova é o pacote responsável que tem uma interface JavaScript que conversa com a interface nativa, quer seja ela Java no Android ou Objective-C no iOS, tá bom? Em alguns casos é provável que tenha o Swift também na parte aí do iOS, tá bom? Então o Ionic ele é esse framework visual que nos entrega diversos componentes visuais que facilitam a criação de templates e interfaces mobile para a gente, e a gente tem o Cordova, que é realmente o responsável por conversar com as interfaces nativas, tá bom? E dentro aqui do projeto Ionic, né, nessa versão 3, desde a versão 2 no Ionic, a gente teve o advento aí do Ionic Native, que traz a interface nativa aí dentro do Ionic, a conversação com as APIs nativas também. Então a gente vai ter toda essa parte, a gente vai conhecer com calma e entender todo esse mundo do próprio Ionic Framework. Então é bem tranquilo para a gente poder ter acesso às facilidades que o Ionic nos entrega. A gente precisa instalar o command line dele no nosso computador. Então, para isso, a gente precisa ter o Node, tá? São os mesmos requerimentos que eu falei lá na parte do Angular. A gente precisa ter aqui como Node, etc. Então, você que já chegou nesse ponto já tem. E basta que você execute aqui. Se você estiver usando um Unix, é bom que você execute um sudo. Se você estiver utilizando o Windows, é provável que você precise abrir o seu terminal, o seu CMD, como administrador. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um sudo npm i de install -g de global. Vou instalar aqui o Ionic e também vou instalar logo aqui para mim o Cordova, tá? Ele pediu minha senha aqui e vou esperar ele baixar para mim. Nesse caso, como eu já tenho, ele vai fazer uma atualização para mim, tá bom? Então vamos esperar ele baixar, qualquer coisa eu dou uma adiantada aqui no vídeo. Então ele já atualizou para mim aqui, ele colocou o Cordova na versão 8 e o Ionic também foi atualizado aqui para a versão 3.20. Então ele me deu aqui algumas mensagens de update, né? 71 pacotes adicionados, 281 removidos, atualizados 220 e o que houve alguma mudança, foi movido ou renomeado, foram apenas 4 pacotes. Então com isso a gente vai ter acesso ao Ionic CLI, que vai ser a command line que vai nos ajudar, nos auxiliar aqui na nossa criação de projeto Ionic, no levantar do nosso server com Ionic e também em algumas gerações e outras coisas a mais que a gente vai ver no decorrer do curso. E essa linha de comando ela é provida por meio do comando Ionic, tá bom? Então ele vai dar aqui pra gente, ó, algumas... Quando a gente executa somente o Ionic, ele traz pra gente meio que um help aqui, ele mostra alguns dos comandos globais
e por aí vai, tá bom? Dentro do nosso projeto, a gente vai conseguir fazer ter muito mais opções, certo? Então, por exemplo, se você quiser saber um pouco das informações do seu Ionic e etc., você pode fazer aqui um Ionic Info. Ele vai te trazer aqui algumas informações, como o sistema, como o Ionic CLI, a versão do Ionic CLI, do pacote úteis também, tá bom? Então ele traz bastante informação. Se a gente estivesse no escopo de um projeto, ele vai trazer algumas informações daquele projeto que a gente vai ver isso. A gente vai iniciar o nosso projeto na próxima aula. Então, por aqui, era isso que eu queria mostrar e na próxima aula a gente volta para continuar aqui o nosso conhecimento sobre Ionic Framework. Até mais!